Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Márcia Andrade. Quero fazer um convite para você que não é inscrito no meu canal a se inscrever. Não só se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para ser notificado quando os vídeos surgirem aqui neste canal. Vamos falar hoje sobre a missão da igreja. Aqui nós vemos em Marcos capítulo 16, verso 15, o inde, a ordenança que Jesus deixou à igreja. E quem é a igreja? É o povo seleto, é o povo de Deus. Então, em Marcos capítulo 16, verso 15, diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Com isso nós entendemos que a igreja não só se resume dentro dos templos, a qual o Senhor nos levantou, nos chamou, nos salvou, para que nós vá às almas perdidas, vá anunciar o evangelho às pessoas que ainda não conhecem, anunciar o evangelho às pessoas que se afastaram da presença de Deus, para que elas venham se reconciliar com Deus. Em Mateus capítulo 28, verso 19 a 20, está falando acerca do inde do Senhor. Porque nós entendemos que o Senhor nos deixa uma ordenança para estar fazendo essa missão quanto povo de Deus. Então, nós entendemos que nós não podemos ficar só dentro dos templos sem levar o evangelho, as boas novas, àquele que necessita. Então, Jesus Cristo ele deu ordenanças aos seus discípulos. E assim como ele também deixou essa incumbência a nós. Em João capítulo 14, verso 16, diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos encoraja, nos impulsiona a fazer a obra do Senhor Jesus. Nós vemos que em Marcos capítulo 16, verso 16 a 10, que nós temos que cumprir com essa missão. E aqueles que não creem, que não aceitam Jesus como um Salvador, eles já têm a sua condenação. Então, quem não crê, será o quê? Será condenado. Mas, quem crê, será salvo, absolvido para o gozo eterno. Porque em Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então nós temos que crer. Então, já no verso 10 diz assim, visto que com o coração se crê para a justiça. Então, com o coração se crê para o que é reto, para o que é certo. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós temos que admitir que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor da nossa alma, da nossa vida. Então precisamos a cada dia fazer essa missão, porque nós somos povo eleito, povo escolhido por Deus para esta missão. Nós vamos entender que em Marcos ainda, capítulo 16, o verso 18, Jesus deu uma incumbência, uma missão aos 70 discípulos, e eles foram vitoriosos naquela missão. E Jesus deixou bem claro que se eles bebessem alguma coisa mortífera não ia causar dano, se pegasse na serpente também não ia causar dano. Então, nós vamos ver um exemplo disso, Paulo, em Atos capítulo 28, verso 3. A serpente, a cobra, picou Paulo, mas não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque Jesus Cristo havia deixado essa promessa aos seus discípulos, a qual se estende aos demais, se estende agora a nós, que somos servos e servas de Deus. E talvez alguém que ouve ainda não serve ao Senhor, ainda não confessou Ele como Salvador, e o Senhor te faz o convite a ser
um seguidor e um multiplicador do Evangelho de Cristo. Então nós vamos ver que em Lucas capítulo 10, verso 17, diz que quando os 70 discípulos, eles já pregoaram, fizeram uma missão, eles voltaram alegres. Alegres porque tudo aquilo que Jesus Cristo falou acerca do que iria acontecer, aconteceu. Aonde os demônios se sujeitavam a eles, os enfermos eram curados, os leprosos eram limpos. Mas Jesus Cristo deixou algo bem claro para eles, que eles tinham que perseverar, eles tinham que se alegrar mais ainda por o nome dele estar escrito no livro da vida. Então, nós temos que pregar, mas ter a ciência que nosso nome está no livro da vida, lá nos céus. Então, nós temos que ter essa certeza também em nosso coração. Então, nós vamos ver que é necessário que a igreja, ela cresça. E para a igreja crescer, precisa ter algumas prioridades, como, por exemplo, a evangelização. A evangelização precisa acontecer. A evangelização precisa alcançar pessoas. E o crescimento em uma igreja, né, envolve ele tanto em quantidade quanto em qualidade. Quantidade, quando as pessoas confessam Jesus como um Salvador, e ali elas permanecem, ali elas ficam. E qualidade, mantendo uma boa conduta, um bom caráter, como verdadeiros cristãos. Porque cristãos significa representantes de Cristo nessa terra. Então, Jesus Cristo falou, seja vós santo, porque eu sou santo. Então, meus irmãos, precisa ter quantidade e qualidade. O crescimento de uma obra, de uma igreja, membro da igreja, não se dá pelo volume de oferta, de dízimo, não. É pelo fato, isso também é importante, logicamente, porque é o sustento do templo para pagar aluguel, as despesas da casa de Deus. Mas o crescimento notório de uma igreja, de uma obra, é quando as almas se rendem ao Senhor Jesus Cristo e permanecem. E permanecer como? Como os verdadeiros cristãos, como verdadeiras pessoas a qual Jesus Cristo verdadeiramente transformou de dentro para fora. Nós vamos ver também que na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 18, diz que nós temos que não nossa conduta não ser só apenas por palavra nem de língua, mas nós precisamos ter obra, nós precisamos ter ação. E assim as coisas elas vão acontecendo. A partir do momento que nós começamos a pregoar, que nós começamos falar para as pessoas que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, que Ele é o único que pode fazer uma transformação numa pessoa, levando as boas novas, como as boas novas significa a mesma coisa que evangelho, né? Em Marcos capítulo 16, verso 15, está falando acerca disso. Então o evangelho é as boas novas da salvação, o evangelho é o conduto, ou melhor dizendo, um conteúdo da revelação de Deus em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de todas as criaturas, que aceita Jesus como Salvador pessoal da sua vida. O evangelho nós podemos entender também como um conjunto de doutrinas, ensinamento, né? Ensinamentos da fé cristã, que deve ser anunciada a toda criatura. Quando falamos de evangelização, nós vamos ver que em Mateus 28, 18 a 20, tem uma certa assim, ordenança de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ele diz para nós ir, então, ou seja, nós temos que se dirigir às pessoas a fim de anunciar o evangelho, as boas novas, fazer discípulos, estar com as pessoas, tornando-os seguidores de Cristo. Exemplo, novos convertidos, nós precisamos estar incentivando, ajudando eles. Jesus também fala sobre batizar, né? Que é a confirmação de um novo discípulo pela sua confissão pública que Jesus Cristo é seu Salvador. E Jesus Cristo também fala acerca de ensinar, ou seja, aqui é muito importante, porque uma pessoa que ela recebeu um evangelho verdadeiro, sem distorção, sem heresia, ela vai estar preparada para ensinar outra pessoa, para discipular outra pessoa, para que essa pessoa venha ter uma conduta reta
na presença do Senhor Jesus Cristo. E para ensinar, é preciso saber ouvir para anunciar. É preciso conhecer para ter certeza e não ter dúvida. É preciso que as pessoas que conheçam combatam as heresias, né? Nós vamos ver que Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versos 8, diz assim, olha, crescer na graça e no conhecimento. Então nós precisamos conhecer Deus, ter intimidade com Deus, sim, na oração, jejum, consagração, e precisamos conhecer a palavra de Deus para, quando nós abrimos a boca, ter certeza daquilo que nós estamos falando. Então, nós entendemos que nós não podemos ficar meramente, somente ali reunidos dentro da igreja, nós precisamos levar o ID, ou melhor dizendo, fazer o ID do Senhor, proclamar o evangelho das boas novas, da salvação, né, para que outras pessoas venham receber a palavra de Deus. Então o Senhor conta com cada um de nós, o Senhor nos chamou para essa obra, nos comissionou para isso, então vamos fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer o convite a você que ainda não faz parte do corpo de Cristo como membro, está em comunhão com Deus, com os irmãos, você ainda não confessou Jesus Cristo como Salvador, a confessar, confesse ao Senhor, porque o Senhor, só há um Senhor, o único Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Não esqueça de se inscrever, de compartilhar, de divulgar para que outras pessoas venham receber a palavra de Deus. Deus abençoe.